Finalmente, chegamos ao término, à conclusão dessa série de mensagens sobre os ídolos, os deuses falsos que ocupam o lugar do Criador em nosso coração, no centro do nosso ser, que influenciam e guiam as nossas atitudes. Vejam como é importante conversarmos sobre isso na roda de conversa, lá do dia 25. Vimos ídolos que vêm de dentro, em resposta aos nossos próprios anseios e desejos, mas também vimos ídolos que vêm de fora, da cultura, muito mais sutis, portanto. Esses ídolos, eles trabalham no nosso comportamento, trabalham na nossa ideologia e na nossa religião. Sim, os fariseus, segundo Jesus mostra nos evangelhos, idolatravam a sua visão da religião. Eles não adoravam a Deus, eles adoravam a religião. A religião pode se transformar num ídolo, como vimos no domingo passado. Por isso, chegamos ao final, diante de tantas possibilidades de falsos deuses, nos perguntando como resolver esse problema. Onde está a cura para essa doença espiritual chamada idolatria? Você sabe dizer? Você sabe dizer qual é a cura para a idolatria? Você sabe dizer como remover deuses falsos do seu coração? Pense nisso um pouquinho. Pense nisso. Como é que eu vou fazer para remover um Deus falso do meu coração? Só há uma solução. Eu não sei se vocês sabem, mas não existe vácuo de poder. A gente está vendo isso lá no Sul. No momento em que a polícia, os órgãos públicos são incapazes de se fazer presentes, o crime organizado se faz presente. E dá as cartas. Alguém vai mandar. Alguém assumirá o poder. Se as próprias pessoas não conseguem se mobilizar para se defender, e o poder público não estiver presente para defendê-los, eles estarão na mão do crime organizado. Sempre haverá um poder dominante. Portanto, não é possível se livrar de um Deus falso simplesmente jogando ele fora, removendo ele da sua vida. Isso não funciona. Você precisa substituí-lo pelo Deus verdadeiro. Cada área da sua vida que você perceber que está em ação um Deus falso, você tem que trazer a presença de Deus para ocupar aquela área da sua vida, com a ajuda do Espírito Santo. Lógico, você não fará isso sozinho. Por onde que isso tudo começa? Por onde que esse processo de substituição terá início? Pela constatação de que você tem um problema. Nós apresentamos uma imagem do problema, várias diferentes identificações do problema ao longo das últimas semanas. Mas a questão é, você já se identificou com alguma dessas formas de idolatria? Você, eu, todos nós, precisamos estar constantemente nos examinando, nos avaliando. Vocês se lembram daquilo que Paulo nos ensinou sobre a ceia do Senhor? Examine-se o homem a si mesmo e então coma. O autoexame não é para te afastar da mesa do Senhor, da comunhão com Deus. É para te aproximar, porque o pecado
que habita em nosso coração, faz separação entre nós e Deus. Um ídolo falso, ou um Deus falso, que é um ídolo, morando no seu coração, habitando no seu coração, influenciando as suas atitudes, fará separação entre você e Deus. Mesmo você já sendo crente no Senhor Jesus, nascido de novo. Porque vai surgindo aquela névoa que vai obscurecendo a sua visão de quem realmente é Deus. E você vai se afastando lentamente do caminho do Senhor. Primeiro passo, portanto, é criar o hábito do autoexame. Examine-se a si mesmo. Faça isso, se possível, todos os dias. Como foi a minha atitude no dia de hoje? O que eu fiz no dia de hoje? À luz das Escrituras, eu fiz alguma coisa reprovável? Alguma coisa que não glorifica a Deus? Eu disse algo do qual me arrependo? Nós precisamos fazer esse autoexame. Porque não se esqueçam, a idolatria não é simplesmente se ajoelhar diante de uma estátua de barro. Quem dera fosse tão simples assim. Há formas extremamente sutis de idolatria, como eu acabei de citar, a idolatria pela religião, como faziam os fariseus. Então vejamos, deixemos que Paulo nos apresente uma série de atitudes com as quais possamos nos comparar. A gente aprende tudo por comparação. Então, eu vou dar uma série de exemplos do que não fazer. Você vai guardar isso como uma referência negativa. E depois, darei uma série de exemplos do que fazer. Será a sua referência positiva. E no seu dia a dia, na sua autoanálise, você vai se comparar com um tipo de atitude e o outro tipo de atitude. Hoje, sendo o Dia das Mães, eu sei que seria melhor que eu trouxesse uma mensagem mais leve, uma mensagem mais alegre, mas é como a correção da mãe. Mãe que a mãe corrige o filho. E na correção, muitas vezes, fere emocionalmente a criança. A criança fica magoada, porque a mãe foi e chamou a sua atenção. Mas o que a mãe faz logo depois de chamar a atenção do filho? Dá aquele beijinho, dá aquele abraço. Pai não, só chama a atenção e pronto. Mas mãe chega junto e tal, meu filhinho. É meio que um morde-a-sopra, né? Bronca e amor. Então começamos pela parte pesada, mas depois iremos para as flores. Romanos capítulo 1, pedi que você abrisse na carta de Paulo aos Romanos. Logo no capítulo 1, existe uma passagem que vai do versículo 18 ao 32, que foi denominada a ira de Deus contra a humanidade. Não leremos toda, mas uma boa parte. Então vejamos, desde a criação do mundo, aliás não, 18, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Os homens que trocam o que é verdadeiro pelo falso. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está dizendo que todos podem ver a manifestação de Deus na natureza. Ali está Deus. Na aurora boreal, vocês já viram fotos das auroras boreais? Gente, Lisboa com a aurora boreal. Lisboa. Minha filha teve que viajar até praticamente ela foi para a Islândia para conseguir ver a aurora boreal. Aí eu brincando com ela, se você soubesse, né? Teve a aurora boreal em Londres,
onde ela mora. Teve na Flórida, a aurora boreal na Flórida. Está brincando, né? Aqui não teve. Infelizmente, aqui não teve. Mas teve lá na Patagônia. É mais perto do que a Islândia. Essa é a natureza maravilhosa de Deus. Depois, para pensar. Olha, joga no Google, aurora boreal. O que é isso? Veja a maravilha de Deus. O sol, gente, o sol explodiu, não se destruiu. Ele causou, surgiram 3 erupções de plasma iônico solar. É o chamado vento solar. É um volume de íons, de massa magnética, que é soprado pelo Sol quando ele tem essas erupções. Depois busque também imagens de erupções solares. É uma imagem assim, o Sol explodindo, como se fosse um vulcão. E essa massa iônica, ela se choca com o campo eletromagnético da Terra e causa as auroras. Ele fica escorregando por cima do campo. Estou simplificando, tá, gente? Por favor, não é aula de física. Que maravilha. Que maravilha. Você pode chegar à conclusão que isso tudo é por acaso. Por acaso. Joga meia dúzia de produtos químicos e em alguns bilhões de anos nós teremos a aurora boreal. É uma escolha. Paulo está dizendo que quando nós olhamos para a natureza, nós podemos até escolher a opção de que é tudo por acaso e aquilo não te dizer nada. Mas ali já está o problema. Porque você está se recusando a enxergar Deus na sua criação maravilhosa. Deus lhes manifestou. E aí, versículo 20... Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas, olha só qual é a atitude dos seres humanos, esses loucos. Seus pensamentos tornaram-se fúteis, seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo, então, passa a exemplificar as práticas das pessoas que, nas palavras dele, citando novamente, trocaram a glória do Deus imortal por imagens segundo a semelhança do homem mortal, ou seja, homens que trocaram a verdade de Deus pelas ilusões humanas. As ilusões humanas são justamente os falsos deuses. Quem troca o Deus Criador pelos falsos deuses é alguém cujos pensamentos tornaram-se fúteis e que seus corações insensatos se obscureceram. E na prática, como é que eles agem? Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Sim, porque o diabo é o pai da mentira, homicida desde o princípio. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Ele é que é bendito para sempre. Gente, se você não percebe que essa é a descrição perfeita da nossa sociedade moderna,
É porque você não ouviu falar do show que teve na praia, no sábado. Promiscuidade e mentira. Nós estamos vendo um show de promiscuidade, vimos um show de promiscuidade, e estamos assistindo um show de mentira. Promiscuidade e mentira está aí o tempo inteiro para todo mundo ver. Isso é fruto de corações obscurecidos, que correm atrás dos seus próprios desejos e esquecem Deus. E aí eu vou dar um pulo, gente, porque Dia das Mães, isso é muito pesado. Mas leia depois, mas você vai ver que é pesado. E você verá que é um excelente exemplo das práticas que são realizadas pelas pessoas que estão longe de Deus. E eu vou concluir com o versículo 32, o último da passagem. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Gente, não adianta nada lermos a mensagem bíblica, a palavra bíblica, se isso não trouxer uma mudança de atitude em nossa própria vida. Por isso eu quero perguntar para você, diante disso tudo que a gente leu aqui agora, dessas práticas comuns às pessoas que estão longe de Deus, quais têm sido as suas, você em casa também, suas atitudes? Faça seu autoexame, sua autoanálise. Compare-se com essa sequência de atitudes que Paulo identifica como sendo típicas de quem está longe de Deus. Olhe para isso, pense nisso. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Algumas perguntas que podem te ajudar nesse processo de autoexame, autoanálise. Primeira delas, o que é que você faz quando ninguém está vendo? Quando você tem certeza que está sozinho em casa, o que é que você faz? O que é que você sonha acordado? Sonhar acordado? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã. Pela misericórdia de Deus, hoje eu já não sou mais assim. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha um problema de resposta agressiva, de reação agressiva. Então, quando eu levava uma fechada no trânsito, e eu era militar, tinha porte de arma, não andava armado, porque sabia que não ia dar certo. Eu me conhecia, eu sabia que não ia dar certo. E toda vez que eu levava, ou quase todas as vezes que eu levava uma fechada daquelas mais, eu sonhava que aquela pessoa iria encontrar um poste na frente dela. Estou abrindo meu coração aqui com vocês. Espero que só eu, né? Só eu. Ninguém aqui nunca desejou que o outro... Não, deixa para lá. Isso é um exemplo dessa pergunta que você deve se fazer. Que tipo de sonho acordado que você tem? O que você faz quando ninguém está olhando? O que é que você faz com os seus recursos? Sim, com o seu dinheiro, por exemplo, mas também com o seu tempo. O seu tempo. Para onde vai o seu tempo? Eu trabalho muito. Sim, todo mundo trabalha. Você trabalha 24 horas por dia? Não. Você lê sua Bíblia todo dia? Não dá tempo. Vamos colocar por escrito tudo que você faz ao longo do dia? De tanto a tanto minuto peguei o celular, comecei a ver Twitter. De tanto a tanto minuto fui para o Instagram. De tanto a tanto minuto fui para o joguinho, porque ninguém é de ferro.
Gente, a gente precisa ser honesto conosco mesmo. Ah, não, eu nem olho para o celular, meu negócio é Netflix. Ah, eu gosto de maratonar a série. Beleza, nada contra. Mas mesmo se a série for o The Chosen, a série não substitui a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova na sua vida. Se você não lê a Bíblia, não adianta você vir domingo ouvir a mensagem. Lógico, é mais uma semente, melhor do que não vir, mas não é suficiente, você tem que ler a sua Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo. Avalia o que você faz com o seu tempo. E eu garanto para você que você vai conseguir separar 10, 15 minutos para ler a sua Bíblia. O que é que você faz com os seus recursos? Mais uma perguntinha para te ajudar. Essa é um pouquinho mais interessante. Como você reage às orações sem resposta? Estou falando com cristãos aqui, né? Como você se sente quando as suas esperanças são frustradas? Como devem estar se sentindo os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que clamam ao Senhor, que leem sua Bíblia e que perderam tudo? Como é que eles devem estar se sentindo agora? É uma pergunta pesada. Pergunta pesada. Mas é esse tipo de pergunta que nos ajuda a olhar para as nossas raízes. Não as nossas raízes genéticas, étnicas. Não. As nossas raízes espirituais. Onde estão as suas raízes espirituais? Porque lá onde estiverem as suas raízes, é de lá que virão as influências que irão definir, conduzir você nas suas atitudes. Chegue fundo, vá fundo nas origens do seu comportamento e você descobrirá quais ídolos estão agarrados lá. Feito carrapato. Difícil de tirar. Tem carrapato que você tem que queimar, sabia? Se você tentar arrancar, vai fazer um estrago. Você vem com um cigarro, toca no carrapato, ele salta. E aí você se livra dele. Como saber? O Espírito Santo vai te ensinar como lidar com cada carrapato que estiver colado no íntimo do seu ser, influenciando a sua vida. Mas dado esse primeiro passo, você buscou descobrir o que realmente você é, o que realmente você tem feito. Você foi à carta de Paulo aos Romanos para ver atitudes que te afastam de Deus. Vamos ficar nisso? Claro que não. Vamos agora ao contraponto. A sequência de atitudes que vão te aproximar de Deus. Então, abra agora sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. E leremos do versículo 1 ao 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo não está falando a incrédulos, Paulo está falando a cristãos, pessoas nascidas de novo, pessoas que morreram com Cristo, foram sepultadas com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Você ressuscitou com Cristo? Sim ou não? Faz sinal para mim aí. Você ressuscitou com Cristo? Então é para você essa mensagem. Já que você, que ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha você, que ressuscitou com Cristo, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, quando Ele voltar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É uma atitude que você tem que tomar. É uma escolha que você tem que fazer. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo aqui falando as mesmas coisas que ele disse lá em Romanos 1. Quem vive na desobediência, como aquelas pessoas de Romanos 1, sobre elas cai a ira de Deus. Não é o nosso caso, né? Porque nós já ressuscitamos com Cristo e, portanto, estamos mantendo o nosso pensamento nas coisas do alto. Nós praticamos essas coisas no passado, quando costumávamos viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Quais? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Gente, essa é muito difícil para mim. Foram 39 anos na Marinha. Você sai da Marinha, mas ela não sai de você. E na Marinha, palavrão é vírgula. É muito comum. Reunião com um almirante, palavrão de cá, palavrão de lá, palavrão de cá, palavrão de lá. É complicado isso. Mas eu não posso, eu sou assim, eu nasci assim, a vida me tornou assim. Não posso me acomodar a isso. Não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor linguagem indecente no falar. Então, tenho que buscar a transformação em Deus. Versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual, o novo homem, a nova natureza da qual você se revestiu, está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem-se como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, aquela que você tem que ler todo dia, né? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que você vai aconselhar alguém se você não sabe nada, né? Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Dois padrões de comportamento completamente antagônicos. Os comportamentos daqueles que estão com seu coração obscurecido, lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Atitudes mundanas. Agora, vimos o outro lado.
Vimos as atitudes espirituais descritas em Colossenses 3, de 1 a 17. Jesus disse, e isso está em Lucas 6, 44, não abra não, é muito rápido, que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelas suas atitudes, você conhecerá o coração da pessoa. Pelo que a pessoa fala, você conhecerá o que tem dentro dela. Principalmente quando ela falar sem pensar. Aí ela estará sendo mais honesta do que quando ela ficar elaborando o que vai falar. Dá um chute no joelho da pessoa e vê como é que ela reage. Você vai descobrir se ela é cristã de verdade ou não. Ou é um cristão em transformação. Cuidado. Por isso eu te pergunto, já que é pelo fruto que se conhece a árvore, quais têm sido os seus frutos? Pense um pouquinho nisso. Frutos mundanos ou frutos espirituais? Carnais, ódio, ira, indignação ou espirituais? Nós vimos aqui a contraposição deles. Mas agora eu quero te ajudar mais um pouquinho. Porque se você já está nessa caminhada há algum tempo, você já passou por tantas frustrações quanto eu. E olha que eu nem estou há tanto tempo assim nessa caminhada. 40 e poucos anos. Me converti com 15. Mas já caí muitas vezes. E isso sempre me frustrou. Por que é que eu não consigo? Por que é que eu volto a fazer essas coisas que eu não quero fazer? Gente, olha só, se você está nessa situação, se você está se esforçando para fazer a coisa certa e nem sempre consegue, não desanime. Não desanime, porque você não está sozinho nisso. Paulo, no capítulo 7 daquela mesma carta dele aos Romanos, ele, num momento de sincericídio, desses que eu costumo fazer aqui, eu me inspiro nele, tá, gente? Não adianta reclamar comigo. Pô, Leonardo, você queima o teu filme todo dia. Eu estou sendo honesto. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Não adianta tentar ser o que eu não sou. Mas eu tenho que buscar em Deus ser cada vez melhor. E quem me conhece sabe que eu já mudei muito. Já mudei muito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não foi carne e sangue que me transformou, não. Mas parte da minha vontade de querer mudar. E de me frustrar quando não consigo. Como aconteceu com Paulo. Capítulo 7 da carta dele aos Romanos, foi inclusive, uma boa parte do capítulo, foi designado pela sociedade bíblica como luta contra o pecado. Luta contra a natureza humana. Luta contra essas atitudes que desagradam a Deus. E eu vou ler para você apenas os versículos 21 a 25. Paulo disse assim: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Com a minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo algo diferente acontecendo no meu corpo, na minha natureza humana, nas minhas reações, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, em minha natureza. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ou, em outras versões mais antigas, desventurado homem que sou, quem me livrará desta morte? É como eu me sinto, é como Paulo se sentia, porque é difícil mudar. Você está lutando contra você mesmo. Paulo mesmo dizia que ele esmurrava a si mesmo para buscar fazer a vontade de Deus. Então você acha que você vai conseguir
mudar sentado em frente a uma televisão assistindo Netflix? Ou Prime? Não vai, gente. Você tem que buscar a presença de Deus na sua vida. A sua natureza humana vai sempre correr para atender os desejos da sua natureza humana. É natural. Natural. Só que Paulo não terminou aí, não. Não acabou aqui, não. Ai, glória a Deus por isso. Que logo em seguida ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí, ele no capítulo 8 já, versículo 1, ele fala o que nós precisamos ouvir. É tão importante que eu quero que você leia comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 2 ele diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Gente, já não há mais condenação. Então quer dizer que agora eu vou, então vou fazer, vou acontecer, porque não tem mais condenação. Então você não entendeu nada. Eu sei que, há algum tempo nós fizemos até uma série de mensagens aqui sobre o Sermão do Monte, meio que em resposta àquela história, de que, deixa Paulo de lado, vamos para Jesus, só Jesus que interessa. Paulo deturpou as palavras de Jesus, vamos ficar em Jesus. Aí eu trouxe o Sermão do Monte. E fui mostrando, domingo a domingo, na sequência do Sermão do Monte, que o que Paulo falou, Jesus também falou. É que as pessoas só leem as partes que lhes interessam. Então, não seja como essas pessoas. Não tire essa afirmação de Paulo do contexto. Essa afirmação está no contexto de alguém que está esmurrando o próprio corpo para conseguir fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Mas que de vez em quando não consegue. E na sua angústia ele clama ao Senhor. E é confortado pelo Espírito de Deus. Meu filho, eu te amo. Continua tentando. Não vou deixar de te amar porque você caiu, porque você escorregou. Mas continue tentando. Portanto, diante do que nós acabamos de ler, o fim dos ídolos, a substituição dos ídolos na sua vida pela própria presença de Deus, ela começa quando você compreende como Paulo compreendeu, que o que importa não é o que você faz, o que importa é o que você é. Jesus mesmo disse: eu sou. O que você é? Você é um filho, você que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é um filho amado de Deus. É isso que você é. E todas as vezes que você se sentir fraco, frustrado, lembre-se, Deus te ama. Independente do que você fizer, Deus te ama. E Ele está contigo. E Ele quer te ajudar a mudar. Você crê nisso? Amém. Amém. Não jogue a toalha. Não se entregue aos desejos do seu coração. Continue a buscar a santificação, ou seja, a mudança das suas atitudes, por meio da prática das disciplinas espirituais. Leitura da Bíblia, oração, jejum, clamor ao Senhor. Algumas transformações em nossas vidas só vêm depois de muito jejum. Senhor, muda, Senhor, me muda, Senhor, me transforma. E aí você faz o jejum, não é? Estou em jejum, aí vai trabalhar, nem para pensar em Deus. Gente, isso não é jejum. Entendeu? Isso é inanição. É um jejum físico. Pode até ajudar você a emagrecer, mas não vai te ajudar espiritualmente. Jejum é quando você está focado em Deus. Tem que estar focado.
fazendo essas coisas, lembrando-se da promessa de Deus que está em João 3,16, de que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que nele, não para todos, mas para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Seja reconciliado com Deus e se torne um filho amado do Pai. Tenha isso em mente. E voltando a Paulo, concluindo com Paulo, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele disse assim: como filho amado, você é um filho amado do Senhor? Hein? Então, como filho amado, seja imitador de Deus e viva em amor, como também Cristo te amou e se entregou por você como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Somente assim, confiante no amor de Deus, confiante na sua nova identidade como filho amado de Deus, é que você vai conseguir se libertar dos deuses falsos, substituindo-os pela presença santa do nosso Senhor. O que te impede? O que te impede de fazer essa busca diária pela substituição dos ídolos, deuses falsos, pela presença de Deus em sua vida? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você.